Olá, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo que a liturgia nos propõe como salmo responsorial. Como sempre acontece, a liturgia não nos apresenta o salmo inteiro, apenas alguns versículos. O salmo de hoje começa louvando Deus na sua grandeza de Criador. Ele é o Senhor do inteiro universo. Mas a liturgia, de modo especial, se concentra numa parte do salmo, esses versículos que nos são apresentados e que falam das leis do Senhor. O Senhor, que é Rei do inteiro universo, nos dá um dom que nós chamamos de leis. Mas o que são essas leis? Qual o significado delas para as nossas vidas? O que elas querem produzir nas nossas vidas? Os versículos que a liturgia selecionou para a nossa oração nos ajudam a aprofundar um pouquinho o sentido dessas leis e responder a essas perguntas que acabei de fazer. No primeiro salmo, que encontramos sempre na liturgia, a lei do Senhor é imediatamente definida como perfeita. Prestem atenção, é a lei que é perfeita, não é o homem e a mulher de fé que obedecem à lei que são definidos como perfeitos. O que quer dizer isso? Fazendo um paralelo com o Salmo 119, quando a lei do Senhor é associada à perfeição, carrega em geral uma metáfora, um símbolo. Qual metáfora? A metáfora de uma estrada. As leis do Senhor se apresentam como uma estrada que tem que ser percorrida. Porque ao percorrer essa estrada, nós não só crescemos na intimidade com Deus, como também somos trabalhados. Nos tornamos seres humanos melhores. E quando nos tornamos seres humanos melhores, nós nos tornamos também mais irmãos, capazes de construir e de conservar uma sociedade realmente fraterna, uma comunidade de irmãos e irmãs. Quando o Salmo nos diz que a lei de Deus é perfeita, o Salmo quer nos dizer, portanto, que essa lei perfeita é capaz de nos aperfeiçoar se nós nos deixamos educar por ela. Nesse sentido, qual é a estrada por excelência, a mais importante que todos temos que percorrer? Não é a estrada feita de terra batida, nem mesmo recoberta com asfalto. É a nossa própria vida. É a nossa história que Deus vai moldando como Criador, como Senhor de todo o universo e vai dando mais beleza e sentido. O mesmo versículo se refere a essa lei, definindo-a como testemunho do Senhor. O paralelo poético significa que a lei também é entendida como um testemunho do Senhor. Testemunho aqui quer dizer o quê? Quando nós compreendemos as leis de Deus, elas deixam de ser simplesmente um conjunto de normas que nos enquadra, que vai restringindo os nossos espaços de vida e de liberdade. Pelo contrário, a lei do Senhor vai criando uma liberdade realmente profunda, capaz de amar e de abraçar a justiça. Porque, antes de tudo, essa lei atesta que Deus não só nos criou e nos deu a lei, mas Ele continua junto de nós. E à medida que nós ouvimos essa lei e nos deixamos educar por essa lei, para nós cristãos, de modo muito especial, a partir do modo como Cristo vivia as leis do Senhor, então vamos descobrindo essa presença de Deus ao nosso lado, que em vez de ser aquele Deus distante, com o qual muito de nós estamos acostumados, que da sua distância nos olha com um olhar julgador e acusador, ele é descoberto como um Deus que está perto, que em vez de julgar e acusar, ele vai educando, ele vai orientando. É por isso que o Salmo diz que o testemunho do Senhor é fiel. Ele não volta atrás na sua palavra. E é a sabedoria dos humildes. A fidelidade de Deus aqui atestada nas leis significa que Deus ele é firme no seu propósito. Se Ele nos disse que nos acompanharia, nos salvaria, Ele não volta atrás na sua palavra.
O humilde é o homem e a mulher que se deixa educar por essa palavra e que, ao se deixar educar por essa palavra, vai adquirindo uma sabedoria, ou seja, uma capacidade de olhar para a vida, essa estrada principal que todos temos que percorrer, e ir descobrindo nessa estrada os sinais da presença de Deus, que vão nos moldando, que vão nos formando. É por isso que no versículo 10, o Salmo também fala do temor do Senhor. É puro o temor do Senhor. Temor do Senhor não tem nada a ver com medo. Já afastamos essa ideia do Deus que distante olha com um olhar acusador e julgador. Mas na lei descobrimos um dom que indica essa presença de Deus, que vai nos educando amorosamente, mas ao mesmo tempo firme, porque de fato ele tem um interesse verdadeiro de nos levar à felicidade e à realização. Felicidade pessoal, mas não individualista, felicidade comunitária, da qual todos nós podemos participar, que passa por uma vida de justiça, por uma sociedade fraterna, por um compromisso para com o outro. O temor do Senhor, então, não significa medo, mas ele significa reverência, devoção, reconhecer que Deus é grande, mas na sua grandeza se aproxima da nossa pequenez e, por meio das suas leis, vai protegendo, orientando, moldando continuamente a nossa pequenez, para que nós possamos nos aproximar da grandeza dele e assim viver a realização plena. Não é por acaso que nós, quando invocamos o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, entre esses dons, um deles nós o definimos como temor do Senhor, porque o Espírito Santo agindo em nós é que nos leva a essa devoção mais plena, um reconhecimento que se dá lá no coração da grandeza e do amor de Deus por nós. Um reconhecimento que se transforma em humildade, que não é aquela atitude passiva, um pouco boba, de quem aceita qualquer coisa da vida porque vem de Deus. Não. A humildade é a atitude generosa e ativa, porque não é fácil, de abrir-se para viver segundo os ensinamentos de Deus. O temor do Senhor é puro, porque o temor do Senhor é de fato a fonte da sabedoria. Se não reconhecemos a sua grandeza e nos abrimos a essa grandeza, nós não o deixamos nos iluminar. Então as leis de Deus se tornam para nós como que um problema, como se elas fossem gaiolas que Deus vai dispondo ao longo da nossa vida, nos impedindo de ser feliz. Exatamente o contrário daquilo que o Salmo está nos ensinando. O temor do Senhor é puro porque ele nos leva a uma atitude mais justa diante da vida, diante do outro, diante da outra, diante do próximo. Mas gostaria de concluir com o último salmo que a liturgia nos apresenta para falar sempre das leis de Deus. Nesse último versículo, a liturgia faz uma comparação, por meio do salmo, usando as palavras do salmo, de duas situações. A primeira tem a ver com a economia, o acúmulo de riqueza, o ouro. E já começa dizendo que os mandamentos de Deus são mais desejáveis do que o ouro. Por que começa falando do ouro? Porque o ouro representa uma grande riqueza e todos nós ficamos um tanto animados com a possibilidade de ter essa riqueza. Os nossos olhos tendem a brilhar diante da possibilidade da riqueza, porque a riqueza significa algo que tem valor, algo que pode gerar poder. Mas tem algo mais importante do que essa riqueza: os mandamentos de Deus. Uma importância que não é equiparada ao ouro, mas é equiparada, em vez, ao mel, que faz parte de um outro campo simbólico. O ouro é da economia, da riqueza, do poder. O mel é da cozinha, é do paladar. É aquele líquido adocicado que tem muita energia, que nos agrada, que dá sabor aos nossos doces quando nós utilizamos esse mel.
o que quer dizer que as leis de Deus não são um acúmulo de ouro, mas são um dom que Deus nos dá, capaz de ir temperando, de dar sabor à nossa vida, de ir adocicando, não no sentido romântico e até insuportável da doçura, mas a doçura no ponto justo, porque ela não é só doce, ela tem muita energia, ela dá força, uma força de vida, cujo sabor nós experimentamos antes de tudo na boca, mas que vai se espalhando para toda a nossa vida. Abramos-nos, portanto, numa atitude de verdadeiro temor do Senhor, generosidade e devoção, para que as leis de Deus, sobretudo as leis identificadas nas palavras e no comportamento de Jesus Cristo, para que, iluminados por essa lei, aprendendo uma sabedoria, possamos percorrer a estrada principal, ou seja, a nossa vida, e assim alcançarmos comunitariamente a nossa salvação, a nossa realização, a nossa felicidade.